Bem-vindos a bordo, passageiros corajosos, para a viagem mais sinistra das suas vidas. Hoje, eu serei o seu motorista, guiando vocês através das trevas e mistérios que rondam as estradas esquecidas. Preparem-se para histórias que farão os cabelos da nuca se eriçarem e os olhos se encherem de pavor. Durante essa jornada, ouviremos histórias reais de passageiros que enfrentaram o desconhecido em suas viagens de ônibus, aparições fantasmagóricas, eventos paranormais e encontros que desafiam a lógica. Suas histórias vão te deixar com arrepios na espinha. Então preparem-se para o desconhecido. Agora, certifiquem-se de ter dado like e de terem se inscrito. Apertem os cintos que vamos começar a viagem. Eu me lembro muito bem daquela noite terrível e aterrorizante. Me chamo Carla. Naquela noite, eu era uma passageira em um ônibus que seguia por uma estrada nas montanhas do México. O ônibus estava quase lotado. Já se passaram mais de 10 anos, mas ainda me arrepio ao lembrar do que aconteceu. Eram cerca de 9 da noite. Lembro que o motorista tinha acabado de encerrar um filme que estava passando e desligou as TVs para tocar apenas música. Naquela época, era comum os ônibus tocarem música quando não estavam exibindo filmes nas pequenas telas. Tudo estava muito normal. E eram cerca de 11 da noite quando estávamos subindo a serra. Algumas pessoas já estavam dormindo, mas eu estava acordada porque estava cuidando do meu filho de 4 anos. A música tocava enquanto eu olhava para a escuridão lá fora. De repente, ouvimos um som alto vindo dos alto-falantes, como quando há interferência. Mas era tão forte que muitas pessoas acordaram, incluindo meu filho. Nesse momento, algo horrível começou a ser ouvido. Era a voz de uma mulher gritando, pedindo ajuda, seguido por muitos gritos desesperados e palavras incompreensíveis devido à intensidade de seus gritos. Era melancólico, quase como se fosse uma cena de filme de terror. No entanto, imediatamente percebemos que havia algo sombrio na gravação. E sabíamos que era real porque a mulher mencionou sua localização, 1 quilômetro adiante na mesma serra. Ela disse que tinha sido atacada por um grupo armado enquanto estava em seu trailer. O motorista do ônibus tentou diminuir o volume para que nós não ouvíssemos, mas não conseguiu. Ele nos pediu desculpas e disse que não entendia o que estava acontecendo. A moça continuava gritando e chorando inconsolavelmente, terminando com as palavras "não passem por aqui". Depois disso, a música voltou a tocar como se nada tivesse acontecido. Todos nós estávamos muito assustados e preocupados, embora não fôssemos passar por aquele trecho. Eu estava apavorada, especialmente porque tinha meu filho pequeno que começou a chorar depois de ouvir algo tão terrível. Foi muito difícil acalmá-lo. Poucos minutos depois chegamos a uma central de ônibus, onde algumas pessoas saíram e outras ficaram no ônibus. Tivemos alguns minutos para ir ao banheiro. Quase todos desceram, mas eu fiquei para falar com o motorista, pois estava muito preocupada com meu filho e os angustiantes lamentos da mulher ainda estavam ecoando em minha mente. Ele me disse que me diria a verdade para me acalmar, e eu ouvi atentamente. Ele me explicou que aquilo não era a primeira vez que acontecia, e nós não éramos os únicos que tínhamos ouvido isso. Outros motoristas de sua empresa também tinham passado por situações semelhantes nas semanas ou meses anteriores ao passarem por aquela área. Ele me contou sobre uma mulher que era motorista de caminhão
e, alguns anos atrás, havia sido interceptada por uma gangue criminosa no mesmo quilômetro, pois a confundiram com outra pessoa que era sua inimiga. Ela simplesmente desapareceu. Encontraram apenas o caminhão dela, mas nunca mais ouviram falar dela. Isso começou a acontecer há pouco tempo, tanto em ônibus quanto em caminhões. De repente, sem aviso, o rádio começava a fazer interferência e aquelas vozes começavam a ser ouvidas do nada. Ele estava certo de que nada de ruim aconteceria, pois era apenas a alma daquela mulher que, aparentemente, havia sido tirada de forma cruel. Ela queria advertir a todos que passassem por lá. Ao ouvir isso, senti muita tristeza, mas o medo não me abandonou. Pelo contrário, estava ouvindo alguém que já não estava mais vivo. Foi muito traumático, especialmente estando completamente sozinhos nas montanhas, na escuridão. Ouvir aquilo foi terrível. Mesmo agora, quando lembro, sinto arrepios, pois seus gritos eram horripilantes, cheios de medo e dor. É algo que nunca desejo a ninguém ouvir. Meu nome é René e trabalhei por muito tempo como motorista para uma empresa de transporte. Muitas pessoas, ao me conhecerem e saberem da minha profissão, me perguntam se já vi algo de paranormal nas estradas quando viajo de madrugada, ou se tem histórias desse tipo. A resposta é sim, porque, sendo honesto, estamos sujeitos a isso e a coisas ainda piores ao viajar durante a noite, especialmente em território brasileiro. Mas essa história em particular é algo diferente, embora igualmente arrepiante na minha opinião. Um dia, recebi ordens dos meus superiores para ser motorista de um ônibus que seria usado em uma excursão escolar. A escola contratou um dos nossos ônibus para levar um grupo pequeno de estudantes a uma viagem de 9 horas. Fui escolhido para ser o motorista e aceitei com prazer. Naquela tarde, me apresentei na escola com o ônibus de onde partiríamos. Eu me lembro de que, ao chegar à escola, ainda era muito cedo. Os alunos haviam sido convocados para as 19 horas, mas cheguei por volta das 6 para preencher alguns documentos e seguir o protocolo necessário, pois, como vocês sabem, é uma grande responsabilidade transportar estudantes menores de idade, todos viajando sem os pais, apenas com 2 professoras responsáveis por eles. Quando saí do escritório da escola e me dirigi ao ônibus para ligá-lo e começar a resfriar o interior, notei que uma garota já estava sentada em um assento junto à janela do ônibus, o que achei estranho desde o início. Em primeiro lugar, eu tinha certeza que havia fechado a porta do ônibus. E além disso, o interior estava muito quente, porque o ar-condicionado estava desligado e o sol estava batendo diretamente. Eu abri a porta e pedi gentilmente à garota que saísse, explicando que os professores indicariam quando eles poderiam subir. No entanto, a jovem apenas me olhava e não respondia. Não tive escolha senão ir a uma das professoras para relatar o que estava acontecendo e pedir que ela fizesse a jovem entender que deveria descer do ônibus e esperar no pátio da escola com os outros alunos que já haviam chegado. A professora ficou visivelmente irritada e correu para tirar a garota do ônibus. No entanto, quando ambos subimos no ônibus, não havia mais ninguém lá dentro. A professora verificou o banheiro e também estava vazio. Pensamos que a garota havia descido rapidamente quando viu que eu estava indo buscar uma das professoras, com medo de ser repreendida. Mas enfim, a hora passou e finalmente os alunos começaram a embarcar no ônibus.
Eu estava na porta junto com uma das professoras, verificando se todos tinham seus respectivos termos de autorização assinados pelos pais. O que achei estranho foi que nunca vi a garota que estava sentada no ônibus anteriormente. Então, demos início à nossa viagem. Já levávamos 2 horas de caminho quando 2 alunas vieram até a professora e disseram que alguém havia retirado suas cobertas várias vezes enquanto dormiam e as jogavam no chão, mas não conseguiam ver quem era. Uma das professoras se levantou e foi até o fundo do ônibus, mas ao voltar, disse que os outros alunos estavam dormindo profundamente e não sabiam do que estavam falando. Eles negaram qualquer envolvimento, pois também estavam dormindo. Passou cerca de 1 hora quando as mesmas 2 alunas do banco de trás voltaram para se queixar às professoras. Dessa vez com medo e irritadas. Elas disseram que sentiram alguém puxando seus cabelos enquanto dormiam, mas dessa vez acordaram imediatamente e não havia ninguém acordado entre seus colegas. Uma delas até checou o banheiro para ver se alguém estava brincando, mas estava completamente vazio. Elas pediram às professoras para trocá-las de lugar, mas uma das professoras disse que era impossível, pois não havia lugares disponíveis e os outros alunos estavam dormindo. Havia apenas um lugar vazio no meio do ônibus, junto à janela, mas outro aluno estava sentado lá, também dormindo. Portanto, as meninas tiveram que voltar para seus lugares. Estávamos no meio do caminho e chegamos a um posto de gasolina com restaurante e banheiros públicos. A professora acordou os alunos para que pudessem comer ou ir ao banheiro e todos quiseram descer pelo menos para esticar as pernas. Eu aproveitei para usar o banheiro também. Mas quando voltei ao ônibus, todos ainda estavam na parada. Eles tinham 10 minutos e só haviam se passado 5. No entanto, quando me aproximei do ônibus, vi novamente a mesma garota que eu tinha visto antes do início da viagem. Eu podia vê-la claramente. Fiquei surpreso porque, como já mencionei antes, eu nunca tinha visto entrar no ônibus quando todos os outros alunos embarcaram. Eu subi rapidamente no ônibus para perguntar como ela havia entrado sem que ninguém percebesse ou onde ela se escondeu. Mas quando subi novamente no ônibus, a garota já não estava mais lá em nenhum lugar. Eu estava começando a ficar assustado, especialmente após ouvir as histórias das outras alunas sobre travessuras no ônibus que não podiam explicar. Eu queria contar às professoras, mas elas já estavam voltando com todos os alunos, então não tive a oportunidade. Todos subiram novamente e continuamos nossa viagem, já bem tarde da noite. Os alunos adormeceram novamente e as professoras conversavam, mas de repente houve um silêncio e todas já estavam dormindo. Foi nesse momento que eu vi novamente aquela garota caminhando pelo corredor em direção ao fundo do ônibus. Então, eu gritei para que ela parasse, mas uma das professoras acordou e perguntou com quem eu estava falando. Respondi que era com uma das alunas que estava acordada, mas quando nós viramos para olhar, ela já não estava mais lá. Foi então quando decidi contar à professora tudo o que havia acontecido desde o início da viagem. A professora estava ouvindo atentamente e parecia assustada e surpresa ao mesmo tempo. Ela tirou uma foto no celular e me perguntou se era ela. Eu respondi que sim, que era a mesma garota que eu tinha visto o tempo todo. A professora ficou chocada e cobriu a boca. Depois desceu do assento para ficar ao meu lado e me contar em voz baixa o que havia acontecido com ela. Ela me disse que aquela garota era uma das alunas do grupo que estava muito animada para fazer a viagem, já que seus pais tinham assinado a autorização e feito o pagamento. No entanto, uma semana antes da viagem,
a garota havia sido atropelada ao atravessar uma avenida e perdeu a vida instantaneamente. O que aconteceu foi muito triste, mas ela não podia cancelar a viagem, pois tudo já estava preparado. Eu ouvia tudo com surpresa, mas acreditava em tudo que ela me contava, pois eu mesmo tinha visto aquela garota e ela desaparecia como por magia. Eu sabia que ela não estava viva. A professora também me contou que as alunas que reclamavam anteriormente sobre alguém puxando seus cabelos costumavam perturbar muito a garota na escola. Elas eram as que se consideravam populares, entre aspas, enquanto a outra garota não tinha muitos amigos além do jovem que estava sentado sozinho. Por isso, toda vez que a via, ela estava sentada naquele assento onde o jovem também estava. Ambos estávamos arrepiados. A professora ficava olhando o tempo todo para trás para ver se via a garota e para cuidar dos outros alunos, mas nunca a vimos novamente. Somente na volta, antes de embarcar no ônibus, um jovem gritou uma grosseria, contando aos colegas que tinha visto Renata, como se chamava a garota. Todos começaram a rir, pois ninguém acreditou nele e acharam que ele só queria chamar atenção. Mas a professora e eu nos olhamos e, é claro, acreditamos nele, pois tínhamos visto a garota sentada lá mesmo. Depois disso, não a vi mais, e nada de paranormal aconteceu na viagem. A professora estava muito atenta durante toda a noite e também tinha um terço com o qual rezava por ela e pelo seu descanso eterno. Talvez tenha funcionado, pois, como já disse, não a vimos mais. Essa foi a vez em que estive mais perto de um fantasma. Senti muita tristeza pela sua história e pela vontade dela fazer aquela viagem, mesmo estando morta.